Fala galera, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Cláudio e nosso assunto de hoje é Revolução Russa. Pois bem, nos finais dos anos de 1800, quando os países da Europa já tinham se industrializado, se tornaram grandes potências capitalistas e já estavam partindo para a colonização de outros territórios, a Rússia ainda era um país que aplicava um modelo de governo absolutista com características feudais. Ainda havia servos na Rússia, um modelo que era da Idade Média. O país era pouquíssimo industrializado e havia um quadro de miséria generalizada, principalmente no campo. Claro que vão surgir revoltas, vão surgir insatisfações populares. O czar, imperador Alexander II, ele começa então uma série de reformas para alavancar a economia russa. Ele faz uma reforma agrária e acaba com a servilência. Isso não vai funcionar muito bem, porque os grandes proprietários continuam com as terras nas mãos e a grande maioria da população continua na miséria. Em relação à industrialização, é o capital estrangeiro que vai entrar na Rússia. Os grandes capitalistas da Europa vão colocar suas indústrias na Rússia, o que deixa o Império Russo nas mãos das grandes potências europeias. Quando chega o início dos anos de 1900, quem está no poder na Rússia é o czar Nicolau II, o membro da família dos Romanov, que já estavam no poder há muito tempo. O czar ele tenta investir em industrialização, dando um novo impulso à industrialização russa. Porém, continua as indústrias na mão do capital estrangeiro. Mesmo assim, algumas cidades vão se tornar proeminentes na Rússia industrialização, como a cidade de Moscou e a cidade de Petrogrado, nesse tempo ainda chamada São Petersburgo. Em relação ao campo, as terras ainda estavam concentradas nas mãos da elite agrária, e essa elite sustentava o governo czarista, com altos gastos, e a população continuava na miséria. Nas cidades havia uma grande classe de trabalhadores que ganhava muito pouco e não podiam promover nenhum tipo de reação a esse sistema, porque greves eram proibidas, qualquer manifestações eram proibidas, organizações políticas eram proibidas. A polícia czarista reprimia violentamente qualquer forma de reação popular. A burguesia russa também não conseguia se promover, porque eram os grandes empresários estrangeiros que comandavam as indústrias da Rússia, e o governo em si não valorizava essa burguesia russa que queria crescer. Isso era mais um ponto de oposição ao governo czarista. No meio de tudo isso, ainda havia uma figura muito curiosa, que era o Rasputin. O Rasputin ele era um místico, na verdade ele era um mago da família imperial. Esse cidadão tinha curado um dos príncipes de uma doença muito grave, e a partir daí o imperador e a imperatriz eles começam a supervalorizar esse cara. Ele era tido como um louco, uma pessoa suja, uma pessoa mal cheirosa, e o czar permitia que ele intervisse no governo. Claro que isso vai causar uma grande insatisfação naquelas pessoas que estão mais ligadas na política na Rússia.
Mesmo a Rússia sendo um país pouco industrializado, com uma economia fraca, o czar Nicolau entra na Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente, junto com a Inglaterra e com a França. Os gastos com a guerra eram imensos e a pouca produção, principalmente do campo, era remetida para a manutenção desse exército. Isso agravava o quadro econômico e problemas sociais se agravavam cada vez mais na Rússia. Em meio a esse quadro de graves problemas sociais, políticos e econômicos, os ideais de Karl Marx e Friedrich Engels acabam encontrando campo fértil na sociedade russa. Esses dois estudiosos haviam feito uma análise sobre a sociedade industrial capitalista de sua época. Eles se depararam com uma sociedade com graves problemas e eles determinaram o seguinte: os capitalistas, aqueles que detêm o capital, os donos dos meios de produção, tinham segurado a riqueza em suas mãos e não distribuíram essa riqueza com toda a sociedade. Isso gerou uma séria divisão de classes na Europa, onde uma burguesia industrial detinha todos os benefícios e o poder econômico e político, e uma imensa classe de trabalhadores, o proletariado, que não tendo meios de produção, tinham que vender a sua mão de obra e não eram devidamente remunerados por isso. Então, essa sociedade de proletariados vivia numa ampla miséria. Para Marx, o poder estava nas mãos desses capitalistas e eles não abririam mão do poder. Então só restava ao proletariado se organizar e promover uma revolução, tirando essa burguesia do poder e assumindo então o governo através de sindicatos. Eles se organizariam, elegeriam representantes desses trabalhadores e se autogovernariam. Todos os meios de produção passariam a pertencer aos trabalhadores, ao invés de pertencer aos industriais. Esse modelo de governo é o que é chamado de socialismo. E mesmo sendo proibidas organizações políticas na Rússia, os trabalhadores e os militares começam a se organizar. É fundado então o Partido Operário Social Democrata Russo, um partido que seguia os ideais marxistas. Esse partido logo vai se dividir em dois, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques eram os menos radicais. Eles acreditavam que deveriam fazer uma revolução capitalista, uma revolução burguesa e ir aos poucos introduzindo os elementos do socialismo. Já os bolcheviques eram radicais. Eles acreditavam que deviam fazer uma revolução rápida que introduzisse de uma vez o socialismo na Rússia. O grande líder dos bolcheviques era o Lenin. Esse vai ser o grande nome, o grande líder da Revolução Russa. Sindicatos, então, em russo, sovietes, começam a ser organizados. 3 sindicatos principais merecem destaque: o sindicato dos militares, o sindicato dos trabalhadores rurais e o sindicato dos trabalhadores industriais urbanos. No meio de toda essa confusão, um padre da igreja ortodoxa chamada Georg Gapon organiza uma passeata popular para marchar até o Palácio de Inverno do czar, fazendo petições para que ele cuidasse do povo. Já que Deus tinha colocado ele nesse cargo, ele deveria tomar então conta daquela população que estava passando por dificuldades.
No dia 22 de janeiro de 1905, uma multidão de 200 mil pessoas marcha então em direção ao Palácio de Inverno do czar. Eles iam em procissão, carregando cartazes e cantando hinos de louvor ao imperador. Porém, quando eles se aproximam do palácio, a guarda imperial dá ordens para eles recuarem. Como eles não recuam, a guarda imperial abre fogo contra essas pessoas. Lembrando que muitos homens estavam na guerra. Então, quem estava nessa procissão? Eram mulheres, crianças, idosos e alguns trabalhadores. O saldo final foi de milhares de mortos e feridos. Esse dia trágico na história da Rússia entrou para a história com o nome de Domingo Sangrento. E ele foi o grande estopim da Revolução. A partir disso, vários níveis da sociedade começam a se revoltar. Houve revoltas no campo, houve revoltas nas cidades e revoltas de militares. Essas revoltas foram chamadas de ensaio geral, porque a partir delas que começará a organização que colocará o fim ao regime czarista. Para conter essas revoltas, o czar autoriza então a formação do parlamento russo, a chamada Duma. Os deputados deveriam criar uma constituição para a Rússia. Porém, o czar não dá liberdade a esses parlamentares. E o quadro de revolta geral da sociedade continua. O Soviete dos Trabalhadores Urbanos de Petrogrado se opõe diretamente ao czar e organiza então um exército, a chamada Guarda Vermelha. Esse exército é formado para bater de frente com o czar. Nisso, muitos militares que estão revoltados com a situação na guerra começam a desertar e se unem então à Guarda Vermelha. Sem apoio político, o czar então renuncia em favor do irmão dele, mas esse não aceita o governo da Rússia. Então, os menqueviques tomam a frente e promovem uma revolução, derrubando o czarismo e iniciando um governo burguês. O governo menquevique, ele não consegue lidar com os problemas econômicos na Rússia e toma uma atitude que não deixou ninguém satisfeito. A Rússia vai permanecer na guerra. Nisso, o Lenin, que era o grande líder dos bolcheviques, ele está exilado. Como não tem mais um governo czarista, ele volta à Rússia e organiza então os bolcheviques. O Lenin lança um livro chamado Teses de Abril. Nesse livro, ele propõe que haveria a necessidade de fazer uma grande revolução na Rússia e introduzir o socialismo. O lema deles é: todo poder aos sovietes. Dentro do modelo marxista, ele propõe que se criem sindicatos sovietes para governar a Rússia. Como o governo menquevique não conseguiu contornar os problemas econômicos da Rússia, os bolcheviques vão então dar um golpe e tomar o poder. Um outro revolucionário, o Leon Trotsky, ele vai organizar a Guarda Vermelha e chamar a população. Com a liderança de Lenin, os bolcheviques então tomam o poder na Rússia. Isso foi a Revolução de Outubro de 1917, que dá início então ao governo socialista na Rússia, que será organizado por Lenin de acordo com as Teses de Abril. Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês fiquem bem, continuem estudando e até a próxima.